dia, pessoal. Boa tarde. E eu estou aqui com o meu grande amigo Wellington. Bom dia, Wellington. Bom dia, Jeff. Bom dia, pessoal. Bom estar aqui com vocês. O Wellington é um dos presbíteros da nossa igreja e eu vou pedir, Wellington, você poderia se apresentar um pouco para o pessoal que talvez não te conheça? Claro, deve ter muita gente que não me conhece aí, mas eu tenho 2 filhos, né? Já são casados e estou na igreja, a Comunidade Horizonte, desde a fundação, né, Jeff? Nós iniciamos juntos lá em 2007, mas antes de 2007 a gente já frequentava as congregações junto, né? Crescemos junto. E a minha alegria é que eu estou aqui com vocês nesse tempo todo, com os presbíteros aqui esse tempo todo, desde o início. Me sinto muito confortado, muito abençoado de estar junto. E assim, quero participar mais das reuniões, né? E porque ultimamente eu estou até fora de Belo Horizonte, por causa da pandemia eu saí daí, mas assim que voltar a gente vai estar junto. Eu gosto de estar com as pessoas, gosto de conversar junto, né? Então é isso, gente. A gente sente muito falta de você. É verdade, eu também sinto bastante. Então vamos lá, vamos conversar sobre o texto da semana? Vamos sim. Ok, então a gente está conversando, pessoal, do 6º capítulo de Timóteo, 1 Timóteo, versículos 11 a 16, e talvez a frase famosa desse trecho da Bíblia é lute o bom combate da fé, né? E talvez conhecido por essa frase. Mas eu queria ouvir de você, Wellington, assim, o que você achou encorajador dessa vez na leitura deste trecho? O que você achou como assim um grande incentivo para você? O que você gostou? Olha, eu gostei todo da exposição que o Paulo fez, sabe? Até eu e a Luísa, minha esposa, estava discutindo um pouco sobre isso. E essa questão de combater um bom combate, eu vi muito o Paulo, o nosso Paulo, Paulo Fortuna, né? Ir na fundo de como é que era Timóteo, né? A idade dele, o desafio que ele tinha para frente. Então, por ser um jovem, né? E apesar de estar sendo acompanhado, mas ele ia sozinho para um lugar desconhecido para ele e com uma igreja cheia de problema. Então, essa questão de combater um bom combate é de buscar na palavra, né? E todas as situações que ele encontrar, buscar na palavra a forma de agir. Então, eu imagino que essa exortação que Paulo de Tarso estava fazendo para ele nessa questão é que ele fosse firme, não esquecesse da fé, fosse firme na fé, e que o combate que ele ia fazer, Cristo ia estar na frente. Então, para ele ficar tranquilo quanto a isso. Eu gostei da parte que, quando fala sobre o testemunho que Jesus fez perante o Pôncio Pilatos, né? E eu estava revendo, e ele, assim, porque ele não fala diretamente qual era o testemunho, né, que ele fez, mas olhando em João, você pode ver que ele fala 2 coisas que eu achei que tem muito a ver com o texto. Ele falou que meu reino não é deste mundo, certo, né? E ele falou que ele veio como o propósito dele era de testemunhar da verdade. E eu achei tão interessante, assim, até o jeito que o Paulo Fortuna se apresentou, assim, de lembrar como que era parecido com o propósito do Timóteo lá, né? Porque quando está escrito busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão,
apegue-se firmemente à vida eterna, eu lembrei, Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Então, apegue-se firmemente à vida eterna e trazer a lembrança e a realidade da eternidade para hoje, né? E, claro, nós temos falado tanto do fato dele estar lá para corrigir e ensinar o evangelho, né? De lembrar o pessoal da verdadeira evangelho, né? Eu gostei dessa parte, eu achei bem relevante para hoje, né? Para sempre, eu sempre preciso me apegar firmemente à vida eterna, né? É verdade. Complementando o que você estava falando, quando o nosso Paulo estava comentando sobre esse versículo, né? O testemunho de Jesus, eu lembrando, né, que ele estava lembrando, na realidade, Paulo de Tarso, lembrando que Timóteo poderia passar pelas essas questões de ter um Pôncio Pilatos na frente dele, por ele ser tão jovem, e ele ter que lembrar essas questões, né? Ficar firme na fé, ser manso, ser piedoso diante das pessoas, né? Perseverar, buscar o convívio das pessoas, né? Isso, ou seja, isso, grande parte disso faz parte do caráter, né? A justiça, a fé, o amor, e isso, de certa forma, ia fortalecer Timóteo diante das pessoas, né? De certa forma, isso contagia quando você está conversando com alguém que conhece a palavra, contagia a pessoa, né? Então, isso, eu lembro, pensando nessa parte do testemunho, eu falei, olha, Paulo falando, olha, Timóteo, você vai passar por isso, mas lembre que Jesus passou, ele suportou. Provavelmente você não vai passar o que Jesus passou, violência física, essas coisas, mas outra violência você vai seguir, pode ter. Então, siga em frente, combata o bom combate, mantenha a sua justiça, a justiça que você conhece, né? Seja piedoso, né? Tenha fé, perseverança, seja manso, né? Porque isso você vai conquistar as pessoas. E outro ponto também, Jeff, que eu gostei muito e que inclui isso também nessa parte do testemunho, é que Jesus sempre quis ficar perto das pessoas, independente de quem era, sempre quis ficar perto. Então, Paulo fala para Timóteo, busque as pessoas, né? Fique junto, conheça, né? Tenha um relacionamento mais profundo para que você possa desenvolver essa mensagem que você está levando. E é interessante nisso, porque às vezes a gente cai, até neste momento da nossa vida, é muito fácil de sentir sozinho. E então, tem duas coisas acontecendo. Eu acho que até para os homens é mais forte às vezes, a vontade de recolher e de ficar sozinho. E também nessa pandemia a gente sente sozinho. Estamos, né? Então, de lutar contra isso, da lembrança de que a gente não leva nossa vida de fé sozinho. Nós temos que andar em comunidade. E nisso, assim, pensando na próxima pergunta, o que você achou difícil do texto, ou, né, talvez o que te convenceu da sua necessidade, assim, é que ele fala busque o amor, né? E às vezes a gente cai no sentimento só, de que eu amo quando eu sinto como, assim, vontade. Quando eu me sinto bem, eu vou amar as pessoas, mas se eu não sentir bem, como que eu vou amar? E ele fala que busque o amor. Isso foi, assim, algo que me convenceu da minha necessidade de buscar o amor, né? Que você achou dessa parte? Olha, essa questão, eu vi o seguinte, você me perguntou qual a parte mais difícil que eu achei do texto, né? A questão do amor, ela facilita as coisas. Se você pratica, ela vai te facilitar sempre, né? Mas pensando na vida de Timóteo,
e ele sendo enviado para aquela igreja, e a idade dele, para ser um evangelista tão jovem, mas pelo que o texto fala, né, pelo que a carta fala toda, ele era um jovem de fé, ele era perseverante, ele buscava, né, conhecer a palavra e divulgar. Uma coisa que me deixou assim, que eu achei que poderia ser dificuldade, é que por Timóteo ser tão jovem, Paulo fala para ele fugir das paixões, né? Fugir das paixões, né? Que por ser ele tão jovem, isso podia comprometer paixões, os desejos, né? Por isso ser tão jovem, isso podia comprometer o trabalho dele, né? Então eu fico imaginando, né? O Timóteo com essa idade toda, né? Ele tendo que se controlar diante disso. Mas aí o que você disse, ele buscando o amor, buscando na palavra, isso fortalece essa questão dele e, com certeza, esse amor que ele tem, que vem de Deus, que ele vai buscar com as pessoas, esse amor simplesmente vai abafar essas paixões, esses desejos, porque a visão dele passa a ser outra, né? Ele não passa a ter a visão dele especificamente, mas a visão do evangelho passar para as pessoas. Então, nesse momento é que, a hora que o Paulo estava falando, falou, olha, isso pode ser uma coisa difícil para todos nós, né? Para um jovem, principalmente, vamos dizer assim. Então, mas quando você se tem a palavra de busca, isso, eu acredito que isso facilitou muito a vida dele. Legal. E, assim, eu acho que isso leva à próxima pergunta, que é interessante com esse texto especificamente. Onde você vê o evangelho neste texto, nessa parte da carta? Olha, eu vejo o evangelho no primeiro ponto lá, no primeiro capítulo, ele fala, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, que busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Isso tudo faz parte do ensinamento. Isso tudo está dentro do evangelho, né? Isso ele iniciando essa questão, falando para Timóteo. Então, Timóteo, assim, ele pode viver isso completamente. E esse evangelho vai estar nele, né? Então, na realidade, Paulo estava dando ordens para ele, e nesse ponto ele explica, olha, busque isso, viva o evangelho, busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, né? A mansidão, que é uma coisa muito importante. A mansidão se faz a ouvir e faz as pessoas te ouvirem também. Então, eu vejo o evangelho forte dessa parte quando Paulo fala com ele. Eu estava lendo hoje de manhã e eu achei interessante mais versículo 15 e 16, que é tipo, eu não lembro se o Paulo Fortunes falou que era tipo um hino, alguma coisa assim, mas é uma poesia, não sei, mas está escrito que no devido tempo ele será revelado do céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso. Essa parte que ele será revelado, tipo, sim. Ele falou, apegue-se firmemente à vida eterna e no final aqui ele fala, no devido tempo ele, o Jesus, será revelado. E isso me fez lembrar que a promessa que Jesus mesmo deu para os seus discípulos e para nós, ele falou em João 14, ele falou, não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. E para lembrar que, junto com isso, que ele será revelado do céu no devido tempo, incluso nisso é que ele está voltando e cumprindo a promessa que a gente estará junto com ele. E qual é o caminho? O caminho é o evangelho. É pela graça, porque somos cobertos pelo sangue dele, somos perdoados totalmente.
nós temos confiança na vida eterna por causa do sacrifício dele e não de nós mesmos, né? Sim, e é verdade. Isso, o sacrifício de Jesus, ele é incomparável, né? E se a gente olhar para isso, a gente olha e fala, como pode ser? Mas porque ele é um Deus, né? E quando você citou o versículo 15, quando ele é o bendito e único soberano, né? Isso mostra o evangelho na sua plenitude, né? Onde nós podemos buscá-lo constantemente e ter a segurança nele, né, Jeff? E isso nos faz assim seguro, nos faz leve, né? E saber que quando ele fala no versículo 16 que é o único que é imortal e habita em luz inacessível. Para o nosso entendimento, isso fica difícil, mas quando a gente olha para Jesus, a gente conhece a luz do Evangelho, isso é uma coisa maravilhosa e a gente quer ter essa luz perto da gente, né? Ou seja, ninguém viu e nem pode ver, mas nós podemos senti-los, nós podemos abraçá-lo à luz do Evangelho, não é verdade? E, Wellington, talvez fechando nossa conversa aqui, se você, assim, se tem alguma coisa que você gostaria de falar para a comunidade, tipo uma palavra para eles, assim, que se quer deixar, assim, a partir desse texto, você acha que tem alguma coisa que devemos buscar a praticar ou algo assim? Sim, Jeff, esse texto mostra muita coisa para a gente, né? E eu acho que a comunidade em si, nesses momentos que nós estamos passando, e quando Paulo fala para Tiago combater um bom combate, eu acho que isso é fortemente, isso pode ser diretamente para a gente e para a nossa comunidade. Nós estamos com muitas dificuldades nesse tempo, né, de pandemia, nesse tempo de distanciamento, né? A gente tem usado muito a tecnologia, a internet para poder estar nos relacionando, mas na realidade a gente quase não está junto, né? Ou outras pessoas que estão junto. Mas eu digo para a comunidade que, no exemplo meu e da Luísa, que nós estamos aqui, né, longe, a gente sempre conversa, a gente tem sempre vontade de estar junto. Então, para a comunidade em si, não perder o evangelho, o foco do evangelho, porque isso nos traz esperança, sabe? Isso nos faz enxergar o nosso grupo onde no passado a gente convivia junto. Por circunstância dessa pandemia, nós tivemos que nos distanciar, ficar longe, para nos proteger. Então, eu digo assim para a comunidade, é o que nós estamos tentando fazer, estar sempre junto, usando a tecnologia, mas ter a oportunidade, estar junto, conversar cara a cara, sabe? E buscar o evangelho para a gente, para suprir essas nossas necessidades. É o que nós temos feito, porque eu e a Luísa aqui, tão distantes, a gente não tem contato com quase ninguém aqui. A gente está se isolando mesmo. E a gente está sempre conversando, olha, a nossa comunidade em si, do nosso grupo, né? A comunidade Zona Sul, a gente tem uma saudade grande de estar se reunindo também junto, sabe? Então, assim, para a gente firmar na fé, ter esperança, sabe? E buscar estar sempre se envolvendo com os membros da comunidade. Se não for junto, mas pelo menos pela internet, por telefone, ligar um para o outro, entendeu? A gente tem feito isso de vez em quando. É essa a mensagem que eu faço. Para a gente ficar firme e combater, com a luz do Evangelho, essas questões nas nossas vidas. Amém. Assim, a gente precisa sempre estar tratando nossos corações com o Evangelho, né? Sempre e mantendo o amor entre nós, né? Seja orando um pelo outro ou ligando, né? Se não tiver como encontrar, pelo menos de fazer contato, né? De manter essa ligação entre nós, né? Da comunidade. Isso mesmo. Obrigado, Wellington. Foi muito bom conversar com você. Eu que agradeço. Desculpa a gente não poder ter tido isso antes, essa oportunidade. Eu estava com algumas questões aqui,
Mas eu e a Heloísa somos muito gratos por ter vocês na nossa vida, principalmente você agora que está desenvolvendo esse trabalho tão bonito, tão gostoso, e a gente sempre está ouvindo as entrevistas. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida sua e da Amy também, nesse tempo, viu? Um abraço à comunidade, a gente está com muita saudade. Vamos nos ver logo, logo. Gente, se quiser deixar seu comentário aqui no vídeo, a gente gostaria muito de ouvir de vocês. Melhor ainda, ligue para o Wellington ou eu, né, para conversar sobre esses assuntos. Né? A gente ia gostar disso também, né, Wellington? E de ouvir. Claro, eu gosto de conversar com as pessoas. E se me ligar, eu vou atender com muito prazer e ficar muito alegre. Se o celular funcionar, né? O celular esses dias estragou, o meu chip estragou, Jeff. Estou pedindo a Fernanda para ver se consegue outro para mim, ela está tentando aí. Mas é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham uma boa semana e continuem firmes na fé e igual a gente conversou aqui, vamos buscar o amor, né? E de manter esse amor entre nós. Então, abraço, até mais. Abraço, gente. Um abraço meu e da Luísa para vocês todos.